Esse vídeo é para você que não consegue acertar 11 pontos e 12 pontos na Loto Fácil e acha que está fazendo errado. De repente, a falta de boas informações, você consegue se frustrar e desistir dos seus sonhos, desistir de conquistar o seu objetivo principal, que é acertar os 15 pontos na Loto Fácil. Permaneça nesse vídeo e você vai sair daqui com uma visão diferente do que é realmente, de fato, a Loto Fácil explicada, detalhada, como você nunca viu. Vamos lá. A Loto Fácil foi criada em 2003, no dia 29 de setembro de 2003, e de lá para cá não tivemos nenhuma repetição de 15 números. E olha que na maioria dos concursos temos a presença de vários números aqui, como a 01, a 02, a 25, a 24, enfim. Mesmo assim, 15 dezenas nunca repetiram. Nunca. Pode até termos daqui para frente alguma repetição de 15 números, né? Já tivemos de 14, de 13, agora 15 números nunca repetiu. Então muita gente gosta de repetir resultados naquela certeza de que um dia vai repetir algum. Mas será que vale a pena mesmo você repetir resultados? Porque um dia, quando repetir, será que vai repetir o resultado que você está apostando? Já que seria necessário repetir todas as 3.517 combinações que já saíram até o momento que foi gravado esse vídeo. Não vai ser esse o estudo que a gente vai fazer sobre esse detalhe. O que eu quero dizer para você é que a Loto Fácil ela foi criada numa matemática fechada de 60%. Foi pegado 100% do universo de 25 dezenas, tirou 60%, que dá um total de 15 dezenas, ficou de fora 10 dezenas. A caixa tinha duas opções: colocar a Loto Fácil com 10 dezenas, isso que você está ouvindo, 10 dezenas, ou 15 dezenas. Com 10 dezenas, daria uma falsa sensação de que seria mais difícil acertar 10 de 25 do que 15 de 25. E a lógica é clara. O mesmo número de combinações para 10 dezenas é o mesmo número de combinações aqui para 15. É um fato curioso de se saber, mas a realidade é essa. Você tem 25 dezenas aqui e você tem 10 dezenas aqui combinando jogo a jogo. Deu 3.268.760 combinações possíveis aqui, tá? Agora, se você pegar o mesmo número, até parece que a gente não mudou nada, olha só. 15 dezenas de 25 vai dar o mesmo total de combinações. Até parece que o nosso sistema aqui está parado, né? Está travado e que não aconteceu nada. Mas sim, aconteceu. Porque nesse meio termo, de 10 dezenas até 15 dezenas, teve uma crescente ali fora do comum. Por exemplo, 11 dezenas. Calma aí. 11 dezenas. Olha a diferença. Foi para 4.457.400 combinações. Não foi relevante para a caixa fazer uma Loto Fácil com 11 dezenas. 12 dezenas. Gerou um total de 5.200.300 combinações. Ok? E aí começa, mais uma vez ali, oscilar nessa onda, né? Na crescente. 13 dezenas. Permaneceu com a mesma quantidade de 12 dezenas. É algo que é curioso também. 14 dezenas. Já começa a voltar lá do início, né? Que é com 11 dezenas. Vamos colocar 11 dezenas. E aqui temos o mesmo número de combinações, tanto de 11 dezenas para 14 dezenas, como de 12 dezenas, de 13 dezenas para... de 12 dezenas para 13. Tá? 12 dezenas... Aqui é 12 dezenas, não é 112 não. 12 dezenas nós temos 5.200.000 combinações, 5.200.000 combinações e 300 combinações. E 13 dezenas, o mesmo número aqui. Ou seja, há essa igualdade aqui quando se trata de combinações. É uma conta difícil de você fazer em sua calculadora, porque
Você precisa de entender de números fatoriais. E esse aqui é o cálculo final para chegar em combinações, tá? Mas o que importa para a gente é isso. 10 dezenas tem a mesma probabilidade aqui do que 15 dezenas. Mas em que é que isso vai atrapalhar o meu jogo, J. Silva? Muito simples, calma. Calma que você vai entender. Beleza, isso daqui é a matemática de 60% que foi criada a Lotofácil. E por isso, 60% de 25 é 15. E aí, onde entra o problema aqui. Nessa matemática de 60% dos 15 números de 25, isso daqui vai impactar em todos os acontecimentos de sorteios. Para você que não entendeu ainda o recado. Você tem 15 dezenas das dezenas que foram sorteadas do concurso anterior. Por isso que você só acerta 9. Porque também é 60% de 15. Agora você vai começar a entender como que isso vai impactar na hora de você escolher suas dezenas. Por isso que quando você pega um resultado anterior e repete, achando que vai ter premiações, que aquele jogo é vencedor e não é, para os próximos concursos não, você simplesmente se frustra. Você não vai encontrar um jogo com essa crescente. Ah, deu 15, mas vai acertar 14, vai acertar 13. Ah, eu preciso acertar 11, 12, 13, 14 para poder pegar 15. Negativo. Aqui eu tenho o último resultado, na data que foi gravado esse vídeo, que foi o concurso 3.517. O concurso 3.517 teve 10 dezenas repetidas. Está aqui os 15 números, está aqui as dezenas. E aqui nós tivemos esse intervalo aqui de 9 concursos consecutivos sem premiar nem com 11 pontos. Nesse momento aqui, essa combinação demorou, na verdade está demorando, né? 70 concursos para premiar com 12 pontos, 630 concursos que premiou com 13, 14 pontos nunca aconteceu de premiar, para poder chegar aos 15 pontos. Ela já saiu direto de 10 para 15 números. Por isso que eu, J. Silva, eu não priorizo premiações pequenas de 11 e 12 pontos. Por esse motivo, se eu for jogar para acertar 11 pontos, 12 pontos, eu perco o foco de acertar os 15. Esse intervalo aqui é de aproximadamente ali um mês de sorteios corridos. Olha só, a Lotofácil hoje, ela sorteou 24 sorteios semanais. Aqui eu tenho 22 resultados, né, ficando apenas 2 de fora. Mas aqui você vê que num intervalo de aproximadamente um mês de sorteio, essa combinação que acertou os 15 pontos, que inclusive acumulou, não acertou 12 pontos, acertou 2 vezes apenas 11 acertos. Ou seja, por que eu devo me preocupar em acertar 11 pontos se eu quero focar nos 15? Cara, coloque uma coisa na sua cabeça. Apostar nas loterias, você já tem que dar por certo. Perder ou ganhar. E ganhar pra gente não é essa premiação de consolação aqui, que é de 11 pontos, 12 pontos. Porque senão vira um círculo vicioso, você vai acostumar a pegar 11 e 12 pontos ali para poder apostar. Mas quanto tempo você vai enxugar gelo nessa proposta? Pense com você. Quanto tempo? E não sou eu que digo. As loterias, elas ensinam como que funciona. Não adianta se apegar a número, não adianta se apegar a número de sorte, datas, enfim. Coisas que não funcionam para todo mundo, tá? Então, não sou eu que digo. A própria Lotofácil vai nos ensinando como que funciona. E a gente tem que acompanhar, meu caro. Tem que acompanhar. Ah, mas eu sou formado em matemática, não sei. Cara, isso não vai te garantir que você vai ganhar na Lotofácil se você não tiver uma observação contínua. Isso que eu acabei de falar aqui sobre essas demonstrações aqui, dos 60%, isso sim cabe a quem estudou matemática entender como que funciona a regra. Agora, dentro dessa prática aqui, não vai te levar a acertar os 15 pontos. E sim, aqui dentro. Tabela de movimentação
onde você vai dedicar seu tempo a estudar como que funciona a rotina dessas dezenas, porque isso daqui vai quebrar os cálculos matemáticos. Simples assim. Isso daqui quebra ao meio os cálculos matemáticos, porque quando se trata de rotina das dezenas, aí, meu caro, é com você, é olho a olho, tá? E se você não entender isso, você vai ficar para trás, não tem jeito. Apelar para a matemática não vai te garantir acertar premiações na Loto Fácil, e sim a sua observação. Exemplo, eu até falei no vídeo de análise anterior, lá no outro canal que eu tenho, sobre a comparação da 03 com a 10. No intervalo de 13 concursos, que é onde a 03 aqui está disparado, não falhou mais de 13 concursos para cá, até o momento que foi gravado esse vídeo. E a 10, nesse mesmo intervalo, ela falhou 10 vezes. Se você for imaginar aqui a dezena 01 ou dezena 03 e 10, se eu for colocar ela aqui como teste, 03, perdão, coloquei 01, mas na verdade é 03. Se eu for colocar 03 aqui como teste, e aqui ele mostra para mim que a dezena 03 saiu 2.126 vezes. 2.126 vezes. E a dezena 10? É surpreendente aqui. Essa comparação é enxugar gelo com as duas mãos. 2.185 vezes. Ou seja, pessoal, não adianta querer comparar 2.185 para 2.126. Se você for olhar para a matemática, você apostaria na 10 e não na 03, porque a dezena 10 saiu mais do que a 03. Você entendeu onde eu quero chegar? Adianta dizer que a dezena 10 ela é mais sorteada do que a 03, se no momento a 03 está sendo mais sorteada do que a 10? Não, né? Não adianta apelar para a matemática nisso aqui. Concorda comigo ou não? Aqui nós temos duas dezenas, a 03, que foi menos sorteada do que a 10, no momento em que a 10 está a 10 concursos de diferença de atraso que a 03. Ou seja, sempre observando os últimos 20 resultados, você vai ter essa diferença aí gritante no comportamento das dezenas. Beleza, pessoal? Então, vamos falar aqui sobre essa crescente, né? Porque muita gente acha que se não acerta 11 pontos, 12 pontos, não está jogando certo. E está errado. Está errado. Eu tenho aqui o último resultado que a gente viu. Não tivemos uma crescente de 12, de 13 pontos. Eu vou testar aqui o penúltimo resultado. Eu peguei os últimos 10 resultados, só para fazer esse teste com você. E aqui você tem mais uma prova. Nós temos aqui o concurso 3.516, as 15 dezenas sorteadas, onde demorou, veja bem, 18 concursos sem premiar nem com 11 pontos, meu caro. Então, você que vai na lotérica, faz o seu joguinho básico ali, não acerta premiações e acha que está errado se você estudou, cara, não se preocupe com isso. Você quer acertar 15 e não 11, e não 12. Você entendeu aqui a diferença de quem estuda para quem não estuda? Cara, depois que eu comecei a aprender isso, eu passei a ignorar premiações pequenas na Loto Fácil. Isso não tem relevância nenhuma. Você não vai ficar rico acertando 11 pontos a cada 10 concursos, a cada 5 concursos, ou todo concurso, a não ser que você faça igual um rapaz que tem na internet aí, o Júnior Loto Fácil, né? Eu já acompanhei ele, um cara que ele tem esse esquema, né, de acertar 11 pontos quando repete ali a combinação, a única combinação ali, várias vezes. E ali, com aquele sistema de martingale,
Quando o resultado sai com premiações, aí você enche o bolso. Mas isso é algo mais profissional mesmo, algo que você precisa ter uma verba ali específica para isso, né? Não adianta a gente ir sem dinheiro querer fazer um esquema como esse, né? Mas nisso aí você sim enche o bolso acertando 11 pontos. Agora, desse jeito aqui, com um jogo só, meu caro, você tem que estudar e passa a ignorar essas premiações pequenas. Eu sei que é dolorido, ter prejuízo é dolorido. Quando a gente decide apostar nas loterias, a gente simplesmente vai abrir mão daquele valor ali, tá? Não tem jeito. Agora, achar que seria uma crescente que precisa acertar 11, 12, 13, 14 para poder chegar nos 15, isso é ilusão. E os jogos que têm pontuado com 12, 13, 14, meu caro, aí existe um velho ditado popular que diz: pode colocar ferro de molho, pois ele vai amolecer antes que isso aconteça. Vamos para o terceiro concurso aqui, que foi o concurso 3.515. O concurso 3.515 também seguiu essa lógica. Tivemos 4 resultados vindo 10 dezenas repetidas. Tivemos 2 com 12 e 2 com 11 aqui, dentro do intervalo de um mês. É algo que aconteceu ali. Vamos para o concurso 3.514. Nesse daqui tivemos 2 premiações apenas, a mais do que a de 15 aqui, que foi com uma com 11 e uma com 12, e você teve aqui a maioria dos concursos vindo 8, 9 e 10. Mas eu vou parar por aqui. Eu quero chamar a atenção aqui para outro detalhe que talvez você não tenha percebido também. Nos meus vídeos de análise, eu tenho falado também o seguinte: existe um equilíbrio desses 60% aqui, tá? Veja bem, 60% é aquilo que mais sai na Loto Fácil. E isso você tem que levar para todos os critérios que você for escolher. Exemplo, quando você tem aqui 15 dezenas e você vê um histórico aqui como a gente viu, vamos voltar lá para o último resultado, né? Que é o atual, para a gente ter essa escala inteira aqui dos resultados. E aqui eu tenho algo que é uma observação importante que talvez você não tenha observado. Nesse intervalo aqui, não temos nenhuma ocorrência com 5 e 6 dezenas. Que é algo que você precisa ficar atento. Se seus jogos que você está fazendo tiver 5 ou 6 dezenas repetidas, pode jogar fora, cara. Pode excluir. Pode excluir. A última vez que essa combinação aqui acertou 5 dezenas foi em 2021. A mesma chance aqui segue o mesmo padrão de 13 dezenas para 5 dezenas. Se você pega uma combinação que acertou recentemente 5 dezenas ou 6, esse jogo não vai te dar os 15 pontos. Simples assim. É uma observação matemática que você precisa seguir. É mais fácil você acertar 13 pontos, 12 pontos do que acertar 5. Segue esse padrão matemático aí que você vai conseguir melhorar seus resultados. E esquece, cara. Se não acertou 11, se não acertou 12 e o seu jogo é bom, permanece com ele. No momento ou outro você vai conseguir encaixar desse jeito aqui. Ele não precisa de uma crescente, ele já vai direto de 10, de 9 para 15. Agora, seguindo aqui os padrões principais, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou dar como exemplo aqui os números mágicos, né? Tem uma galera que gosta desses números mágicos, que são a dezena 05, 06, 7, 12, 13 e 14, né? 14, 19... 20 e 21. Eu tenho 9 dezenas aqui para exemplo, que são os 9 números mágicos. Você pode estar confuso aqui com a minha planilha, né? Essa planilha aqui é a segunda vez que eu estou apresentando aqui no canal, tá? Eu utilizo ela mais para fazer jogos pessoais.
porque aqui ela mostra para mim numa única tabela aquela planilha inteligente que eu tenho, né? A planilha Master. Essa daqui é a Master 5.0, a 5.0, onde ela tem todas as informações de uma só vez aqui, sem que eu preciso estar verificando ali na tabela. A outra também tem, mas essa daqui é um pouco mais prática. Ela me dá precisão aqui em todos os padrões de uma só vez. E aqui ela consegue equilibrar o jogo para que eu possa entender se realmente tem relevância ou não. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Eu tenho aqui os 9 números mágicos, certo? Esses 9 números mágicos, ele já saiu 8 vezes na Lotofácil. Olha só, ele saiu 8 vezes na Lotofácil. Isso significa que também ele saiu 8 vezes como números mágicos. Beleza, aqui no sistema inteligente ele vai dar o mesmo número, porque aqui ele tem uma combinação única, que é as 9 dezenas, correto? Mas o que é que eu quero observar com isso? Se a gente vai focar em 60%, e 60% aqui fica meio que dividido, né? Fica entre 5 e 6. 5 e 6, 60% de 9 é 5 ali, aproximadamente. Não existe um número inteiro fixo, né? Porque nós temos uma dezena menos do que 10. Quando é 10, 60% é 6 e por aí se vai. Então aqui eu tenho uma crescente bem grande quando se trata de 60%. Veja que 6 dezenas delas saíram 8 vezes nesse intervalo. Foi o que predominou. É isso que eu quero que você entenda. Então quando você tem 10 dezenas ou 9, a tendência que ela saia ali é de 6 dezenas, tá? Por isso que você vê aqui na tabela dos alertas, as dezenas repetidas com 9 dezenas repetidas é equivalente a 32% dos resultados. Você tem aqui os números mágicos um pouquinho lá embaixo. 5 dezenas e 6 dezenas. Aqui está invertido, tá? Depois eu vou... Nessa tabela aqui eu coloquei 5, mas na verdade é 6. 5 dezenas aqui é o que mais saiu, tá? Ou 6 dezenas, perdão, dos números mágicos. Tanto permanece aqui... É algo que eu quero mostrar para você também que é interessante. Essa diferença dos números mágicos para os números primos. Mentalize bem aqui a leitura. 6 dezenas foi o que mais saiu. Eu sei que eu coloquei na ordem errada aqui para colocar no topo. Depois eu vou modificar isso aqui. Pode ser até agora mesmo, não tem problema. Deixa eu só destravar aqui. Aí automaticamente a contagem muda. Só para... Pronto. Para deixar bem claro aqui. Beleza, pessoal? Aí aqui eu tenho as dezenas dos números mágicos. Que segue aqui o topo com 6 dezenas. Já nos números primos, isso daqui é invertido. E são 9 dezenas também. Mas por que aqui as dezenas primas, elas têm essa diferença de crescente aqui do padrão de 60%. E você vai entender. Os números mágicos são esses aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4. 4 dezenas pares e 5 ímpares. E aqui faz a diferença, beleza? Já que nos números primos, nós temos apenas um único número par. Por isso que você vê 5 dezenas ser predominante, por causa da diferença aqui de números ímpares e números pares, ok? É só para você entender. Já com 60% fechado, nós temos as dezenas da moldura, né? Que são as dezenas da moldura, que são 10 dezenas. 10 dezenas... elas seguem aqui no topo com um número gritante aqui. São 31%, quase 32% aqui dos resultados que sai sendo 10 dezenas da moldura, seguindo ali esse 60%. Tá? Que seria 60% de 16 dezenas, né? E por isso que você precisa equilibrar isso. E a dica final aqui, para a gente não demorar muito, tá? Depois... se isso for relevante, eu posso trazer um vídeo explicando como funciona essa planilha aqui, tá? Só pra gente não perder o foco aqui.
Quando eu coloco um jogo aqui, por exemplo, deixa eu apagar algumas dezenas aqui, só para manter 6 dezenas, que é o foco, né? Os números mágicos ficou muito genérico aqui, inteiriço. Deixa eu só trocar quem aqui. Deixa eu trocar 12 por 21. Doze por 21, nós temos uma combinação que veio a 7 concursos. Treze por 19 é um número primo por outro. Bom, aqui eu tenho uma combinação, você pode até anotar aí, é uma combinação que está atrasada, com 6 dezenas, dos números mágicos aqui. Essa combinação ela não sai desde o concurso 3.420, né? No final 0. Antes da Loto Fácil da Independência. Saiu dia 17 de junho, aqui está mostrando para mim, tá? Outras informações aqui eu não vou entrar nos detalhes, para não confundir você, tá? Muita gente dá um bug na mente vendo tantas informações assim. Mas é só para fins de combinações mesmo. E o nosso sistema inteligente, obviamente que ele faz o raio-x geral daquilo que eu estou pesquisando, né? E aqui ele trouxe para mim início, trouxe para mim final, trouxe para mim início e final. O que é que isso quer dizer? Como início, tivemos 49 vezes a Loto Fácil iniciando aqui com 0,5. Eu não ia pesquisar isso, né? Na verdade, nem pesquisei. É apenas o raio-x aqui do sistema que ele traz para mim de uma vez só. Então aqui eu tenho um atraso de 220 concursos. Tudo isso, cara. Dia 18/1. Veio iniciando com 0,5. Precisamos verificar sobre isso. Será? Tudo isso que não inicia com 0,5 as dezenas? Alguma coisa que... Caramba! Vou te falar para você, viu? Tivemos início com 0,6. Com 0,5 estamos todo esse tempo aí. Sem início com 0,5, enfim. Final. Ele está mostrando aqui um atraso de 17 concursos. 3.500, né? Tivemos um final 21. Ok. E início e final? Início e final, cara, tivemos apenas uma vez. Eu nem estava achando que existia isso, né? Que tinha saído esse final aqui, que era início 0,5 e final 21. Pois tivemos. Olha. E foi uma vez só, lá em 2012. Tá? Então tá aí, pessoal. Mais uma vez. Espero que tenha te ajudado. Aprenda uma coisa. Loteria é perca de dinheiro. Se você quer realizar o seu sonho, você tem que se acostumar a perder para ganhar no futuro. Tá? Boa sorte a todos. Um grande abraço. E te vejo no próximo vídeo.